receba com uma salva de palmas também a preletora desta tarde, a nossa querida Helena Tanuri. Bem-vinda, Helena. A casa é sua. Nós te amamos. Seja muito bem-vinda. Aguenta, coração. Hoje é um dia muito especial. Muito especial. Quantos estavam aqui no ano passado? Se você não estava, talvez você tenha tido acesso pelo YouTube ou pelo DVD de mensagem A Mulher em Seus Diversos Papéis, que eu ministrei no ano passado. Desde lá para cá, eu recebi muitos testemunhos, para a glória de Deus, muitos testemunhos de relacionamentos que estão sendo curados entre mães e filhas. E eu usei a minha própria história, a exposição da minha própria história. E hoje a minha primogênita está aqui. Ela foi o alvo da história do ano passado e justamente hoje ela está entrando na maioridade. Dona Clara está fazendo 18 anos. Eu quero louvar a Deus pela vida da Clara, viu, Clara? Parabéns pra você, nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Que você viva, Clara, para fazer diferença na sua geração, sendo sal, sendo luz, brilhando e trilhando o caminho que Deus tem para você. Tem 18 anos que eu sou uma mulher melhor. Deus te abençoe. Queridas, e nessa tarde nós vamos continuar nesse assunto. Ontem eu percebi que quando a Ana estava falando da história dela com o Gustavo, e ela disse assim, eu pergunto ao Gustavo se eu posso comprar alguma coisa. E foi a única hora que eu vi esse tempo em silêncio absoluto. Eu senti assim que algumas mulheres engoliram seco. Ah, meu Deus, pega leve comigo aí. Mas hoje, gente, eu sinto muito, mas ele não vai pegar leve, não. O Senhor quer ensinar, quer falar, quer nos treinar, quer nos capacitar, mas, sobretudo, Ele quer que a gente usufrua da vida abundante que Jesus conquistou na cruz por todas nós. Amém? Primeiro, vamos começar a definição de submissão, segundo o dicionário. Segundo o dicionário, submissão, ato de submeter, sujeição, obediência, docilidade. Submisso é aquele que é obediente, dócil e respeitoso. Conhece alguém assim? Obediente, dócil e respeitoso? Qual o nosso maior modelo de obediência? Jesus. E o contrário de submissão, rebelião. Rebelde é aquele que se revolta, teimoso, indomável, desertor, amotinado. Quem que você conhece que foi revoltado, teimoso, indomável, desertor e amotinado? Começa por aí. Nós somos mulheres submissas porque nos parecemos com o nosso mestre. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. Vamos lá ver o modelo de Jesus para nós? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 2. Arrancaram Filipenses da minha Bíblia, mas tudo bem. Filipenses 2, a partir do versos... Vamos ler desde o primeiro? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões,
Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a descrição do nosso modelo, do nosso mestre. Ele sendo tudo, tornou-se nada. Ele tendo todo o poder, assumiu a forma de servo. Será que nós somos parecidas com o nosso mestre? Uma vez que nos dizemos cristãs, significa que somos seguidoras dos ensinamentos de Cristo. Então, quando a gente olha para o modelo de Cristo, não há por que tanta dificuldade de aceitar a submissão. Não é só o marido, começa por aí. Sujeitai-vos uns aos outros. Considere o outro superior a você mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu, mas dos outros. Olha para essa mulher que está aí do seu lado. Ela é melhor do que você. Muito bem. Agora nós vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11. Esse texto é atribuído pelos teólogos e estudiosos da palavra de Deus a uma descrição de Lúcifer. E a partir do verso 11 do livro de Ezequiel, capítulo 28, diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Vamos até aí. 2 padrões de comportamento. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E enquanto os judeus esperavam um Messias que chegasse poderoso, estabelecendo um reino terreno, rico, majestoso, ele nasceu humilde, numa estrebaria,
e se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Jesus fez o caminho em rota de colisão com a trajetória de Lúcifer. Enquanto Lúcifer já era o cara, mas aí quis ser mais, Jesus era o tudo e se fez nada. Esse é o caminho do cristianismo. Se somos seguidoras de Cristo, vamos nos esvaziar de nós mesmos. Um escritor do final do século passado, Andrew Murray, disse uma frase que eu carrego comigo. E de vez em quando eu releio e releio aquele livro para eu não me esquecer. O que você tem de orgulho dentro de você é a porção de Lúcifer que você tem dentro de você. E o que você tem de genuína humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus vivendo em você. Este mundo tem uma outra proposta para nós. As pessoas valem por aquilo que elas têm e ostentam. Quanto mais títulos, melhor. Quanto mais diplomas, melhor. Quanto mais plata, melhor. As pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo atraído pelo coração quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Estás bem perto, Senhor, do coração contrito. Tu salvas aquele que está de espírito abatido. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. Amigo do oprimido, perdoador do arrependido, consolo e paz do que se sente só, restaurador do coração ferido. Escolheste o fraco, humilde, rejeitado, Deus que cura o doente, dá forças ao cansado. Escolheste o fraco, humilde, rejeitado, Deus que cura o doente, dá forças ao cansado. Ele não mudou. Deus não mudou. O mundo mudou, os tempos mudaram, a mídia mudou. E todo o tempo nós somos insuflados no nosso ego. Isso tomou tanto conta da nossa vida, que hoje as pessoas pensam que Deus te exaltar é Deus te dar um microfone, Deus você gravar um CD, as multidões te reconhecerem, você aparecer na televisão. Mas quando a gente olha para Efésios, para Filipenses, esse capítulo que descreve o caráter e a trajetória de Jesus, a gente vê que porque ele se esvaziou e ele obedeceu a Deus até o fim, Deus o exaltou soberanamente. Mas a exaltação de Deus não é holofote. A exaltação de Deus não é o reconhecimento dos homens. Deus pode te exaltar assim? Também. Mas nesse texto, a exaltação, quando a gente vê, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, é te dar autoridade.
A exaltação de Deus é te cobrir de autoridade espiritual, revestida em Cristo Jesus. Mas será que a gente pode dizer como Jesus? Lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Será que a gente pode dizer isso? Ou será que nós estamos apegadas às nossas preferências? Apegadas ao status, apegadas ao salário, mulheres que humilham os maridos, mulheres que esfregam no nariz dele, eu sou melhor do que você, eu ganho mais do que você, eu sou mais competente que você. Ou então não dizem, eu sou, mas fala, você não é nada. Você é um zero à esquerda. Você não me ajuda. Abra comigo, Mateus capítulo 1. Gente, nós vamos passear um pouquinho hoje pela Bíblia, viu? Mateus capítulo 5. Deus está interessado em tirar do meio da sua igreja a porção de Lúcifer, que tem se multiplicado. E quando eu digo a igreja, gente, não estou falando da noiva. A noiva está se adornando. A noiva está se santificando. A noiva está descendo os degraus da humilhação todos os dias. Se arrependendo, confiando, dependendo. Mas eu estou falando da instituição, o joio e o trigo. Às vezes você veio para a igreja e você se comporta de acordo com aquilo que você assiste. Eu não sei como é que é onde você se reúne com a sua igreja local. Mas nós temos visto por aí coisas bárbaras. Um evangelho que é pregado, que é totalmente destoante da palavra viva e poderosa de Deus, do evangelho da cruz de Cristo Jesus. Jesus não mudou e ele continua convidando a igreja, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas nós não queremos negar a nós mesmas. Nós não queremos nos submeter a marido, a pai, a irmão, a patrão, a pastor, a ninguém. Então, como que podemos falar que nós somos filhas do Deus vivo? Como que nós podemos falar, sendo que o DNA, onde nós fomos geradas, em Jesus, a cruz é que torna possível hoje nós estarmos juntas aqui? É aí que nós nascemos, é aí que nós somos concebidas para a vida, adotadas como filhas. Foi num processo de humilhação, morte e renúncia, mas nós queremos glamour, holofote, tapinhas nas costas e sucesso. É por isso que nós temos dificuldades de nos submetermos às figuras de autoridade que Deus colocou na nossa vida. Não apenas o marido, mas o pai, o patrão. A Bíblia não fala, tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Então por que você pragueja tanto contra o seu patrão? Seja luz onde há trevas. Se o seu patrão não conhece a Jesus, é um patrão injusto, quem sabe você é a única possibilidade que ele vai ter de conhecer o perfume de Jesus Cristo. Mateus 5, capítulo 1. As bem-aventuranças. A primeira delas. Olha aí no versículo 3. Quando Jesus começa a falar, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não somos submissas porque não somos humildes de espírito. Tem muita gente que acha que humildade é andar de chinelinho de dedo, vestir de pano de saco, raspar a cabeça e sair por aí. Olha como é que eu sou humilde. Eu estou num voto de humilhação. Mas a língua continua grande. Você é tão humilde, que você tem certeza que você é o melhor crente da sua igreja. Você até ganhou a faixa, o mais humilde. Não está aí uma coisa que não pega para mim, Helena. Eu sou humilde, deixa eu te falar. Se você acha que você é humilde, já perdeu. Já perdeu.
Sabe, coisa simples para vocês verem como é que o orgulho está até aqui, não sei? Você marcou a bolsa para sua amiga. Pôs lá a bolsa, né? Aí chegou uma crente no horário certo. Pegou a bolsa, com licença, sentou. Você quis pular no peito dela com os 2 pés. A gente está viva. E o Senhor nos convida, todo mundo. Perde a vida para você encontrar. Perde a vida, perde a vez. Perde o direito que você vai encontrar. Autoridade em Deus. A fila. A fila. Vamos fazer credenciamento. Todo mundo na fila. Aí chega a madame. Eu trouxe toda a minha caravana. Eu sou a pastora. Pastor é aquele que serve. Não use o seu título, algo que Deus te deu, para você tirar vantagem. Use o seu título, a sua influência, a autoridade que Deus te deu para servir, para tornar Jesus conhecido, para espalhar o perfume de Cristo. Quando a gente vai em João capítulo 13, a gente vê Jesus lavando os pés aos discípulos. Aí a gente faz um tanto de cerimônia de lava-pés. O DT mesmo tem esse costume de fazer. E é legal. É legal, tem um significado profético, de honrar pessoas, isso é muito importante. Mas eu nunca vi. Quer dizer, tem alguns lava-pés que eu já perdi, né, Ana? Então não sei o que rolou aqui na Lagoinha. Mas eu nunca vi, por onde eu ando, muitas igrejas têm esse costume de fazer a cerimônia do lava-pés como reconhecimento de autoridade. E eu acho isso lindo, gente. Não estou falando contra a cerimônia, não. Me entendam. Mas eu nunca vi o faxineiro da igreja tendo o pé lavado pelo pastor. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Ele falou, eu sendo mestre, Senhor, vos lavo os pés. O que eu faço agora? Gente, vocês não entendem. O que Jesus fez? Presta atenção. Presta atenção. Ele se cingiu de uma toalha e desceu. Ele assumiu na hierarquia dos funcionários, dos escravos, o menor escravo, o mais chulé, era o que era responsável por lavar os pés. Então Jesus não assumiu o papel do escravo, ele assumiu o papel do pior escravo. E ele lavou os pés. Engraçado, parênteses, ele não lavou o pé de 11. Ele lavou o pé dos 12, mesmo sabendo que Satanás já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes traí-lo. Esse é o nosso modelo de humildade. Eu não vou ser humilde com quem é bonzinho comigo. Eu não vou ser humilde com quem me dá tapinhas nas costas e me acha uma bênção. Eu tenho que ser humilde para aquela pessoa que talha o meu sangue. Duro, né? Duro, 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 difícil, difícil. Seja bem-vindo ao cristianismo de verdade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A palavra de Deus não mudou. Jesus continua te convidando. E às vezes a gente pensa assim, olha, quem achar a sua vida perderá. Quem perder a vida por amor de mim. O cara vai entrar aqui na igreja com uma metralhadora, vai apontar para minha cabeça e vai falar assim, nega Jesus. E eu vou falar, não nego. E aí eu morro por amor de Cristo.
Bem romântico, né? Mas não é isso, não. Negar a você mesmo é não obedecer à sua vontade. Aquilo que você tem vontade de fazer. Os seus direitos. Mas eu tenho direito, ele não é o meu direito. Quer saber qual era o seu direito? Mesmo. Apareceu muitas vezes no clipe. O nosso direito era a cruz. E Jesus foi lá e pagou a conta por mim e por você. Mas a gente não quer lavar o pé de ninguém. Ele falou, desce. O que eu estou fazendo, vocês não estão compreendendo agora, mas vocês vão compreender mais tarde. Aquele que quer ser o maior, seja esse o que sirva. Se sendo eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, façai vós o mesmo. Nós temos dificuldade de nos submeter porque o nosso coração é tomado pelo orgulho deste século. Enquanto o apóstolo Paulo nos adverte, não vos conformeis com este século. Não entrem na forma de pensamento deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Sabe por que você não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Talvez seja porque você não obedece ao Senhor. Confia. Confia. Quando a gente olha para o exemplo de Jesus, parecia que ele estava perdendo. Mas espera aí, eu fico imaginando a crise dos discípulos no sábado. Espera aí. A gente saiu das nossas casas, seguimos o cara. A gente viu ele fazendo tanto sinal maravilha. Morreu. E agora nós vamos ser os próximos. E a crise de identidade. Não, mas será que a gente viu mesmo? Será que a gente não imaginou? Ele ressuscitou, mas ele ressuscitou a filha de Jairo, mas ressuscitou Lázaro, mas ele mesmo não. Decepção, dúvida, crise. Parecia que ele tinha perdido. Mas no terceiro dia, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Ei! É perdendo que a gente ganha, é morrendo que a gente encontra a vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago 4. Vamos lá, gente. Nós vamos aprender a mexer com a Bíblia rapidinho. Canta a musiquinha do criança. Hebreus, Tiago. Tiago 4, de 6 a 10. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Porque a mão de Deus, o que a mão de Deus estabelece, ninguém move. Mas a gente fica querendo autopromoção pelas nossas próprias vias. A gente quer ser amigo do famoso. Não, sabe o que, Ana? Eu quero ser sua amiga, sabe? Porque você é uma bênção. Aí se aproxima, aí depois vai sugando. E aí fala, vamos trocar DM, Ana, no Twitter. Para todo mundo ver que a Ana me segue e eu sigo ela.
DM, mandar DM pelo Twitter é status. Me ajuda, gente. Ninguém quer se relacionar com o faxineiro, com o diácono, com o zelador, com o mendigo. Ninguém quer. Todo mundo passa de largo. Ainda tem a hipocrisia de orar. Oh, Deus, sela com salvação. Gente, o nosso DNA gosta de status. A gente gosta de poder. Aí o Silvio Nogueira hoje estava me arrumando e falou assim, Silvio, você está me deixando muito glamurosa. Eu falei, o que tem, minha filha? Eu falei, não, hoje eu vou pregar sobre humildade. Aí ele falou assim, aí vem o Silvio com as suas pérolas. Humildade, minha filha, é uma coisa que vem de dentro. É isso, justamente isso que eu vou dizer. Porque eu conheço muita mulher que anda aí de chinelinho de dedo. Ah, os caquinhos, tô aí, os caquinhos. Eu sou tão humilde, tão simples. Tô tão simples. Só que o coração tá cheio de orgulho. E o orgulho pulou para fora na hora da bolsa, na hora da fila. Acaba de sair de um culto poderoso. Todo mundo canta. Ah, Jesus, tu és o alfa, o ômega, tu és tudo para mim. Aí, beleza. Aí a irmã deu uma cotovelada na sua cara sem querer, porque ela estava adorando. Pá! A Eva levanta no instantinho. O caminho da humildade não é um caminho fácil. E não tente pelas suas próprias forças, serão tentativas frustradas. Mas escolha a boa parte. Desista de você. Desista de tentar as coisas funcionarem, fazer as coisas funcionarem. Desista das manipulações. Desista da falsa humildade. Não tem nada pior, o pior orgulho que tem é o orgulho espiritual. Eu jejuo, leio a Bíblia 5 vezes por ano. Eu sou uma mulher séria, minha saia está para baixo do joelho. Estou de manguinha, ó. Sou uma mulher séria. Sou muito espiritual. Cantei 13 anos diante do trono. Estou bem na fita. Mas o que Jesus disse sobre os que estão bem na fita é que naquele grande dia eles vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome expulsamos demônios. Olha como é que a gente é legal, Jesus, nós é joia. Em teu nome eu cantei no diante do trono. Em teu nome eu gravei um clipe evangelístico. Nada disso tem valor se eu não tiver uma experiência de novo nascimento que gere Cristo em mim, gerando frutos para a vida eterna. A fonte de água a jorrar dentro de mim não pode ser uma água contaminada. Nós não somos perfeitas. Todas nós temos limites, imperfeições. Todas nós estamos brigando com a nossa própria carne. Mas a gente tem que caminhar, a gente tem que andar. A gente sentou à beira do caminho e pensou, não, eu sou legal, eu não me prostituo, eu não me drogo, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o meu dízimo, olha como é que eu sou legal. Aí a gente fica sentado à beira do caminho. E naquele grande dia nós vamos ouvir o quê? Mas se você se aproxima, se você estuda o seu mestre, vocês podem me perguntar no rosto do João, onde ele tem cada marquinha, onde os pelos brancos estão aparecendo na barba, onde ele tem pintas, e qual é a cor dos olhos dele. Eu me demoro desenhando o rosto dele, decorando o rosto dele. Jesus quer que a gente faça a mesma coisa com ele.
Olha para Jesus. Olha para o exemplo, olha para o caráter. Ele se esvaziou. Ele, sendo tudo, desceu, desceu, desceu. Se esvaziou. Se somos seus seguidores, é o mesmo caminho. É a mesma trajetória. Os homens quiseram dar para Jesus títulos. Nossa, esse cara é o profeta. Vamos fazer o quê? Vamos honrar o cara. Não, Jesus, vamos lá e vamos tomar o governo agora. Meu reino não é desse mundo. E é esse reino que nós fomos chamados para fazer parte. Um reino que não é desse mundo. Então por que nós obedecemos aos padrões desse mundo, se não pertencemos a este reino? Por que somos tão arrogantes? Porque gostamos de ostentar para ver a nossa irmã humilhada. Porque gostamos de ter a última palavra. Porque pensamos em vingança. Fulana me disse uma palavra atravessada, mas daqui a pouco eu devolvo, ela me paga. Onde que está o Jesus dentro de nós? Se o mundo, se o planeta tivesse 1/3 da humildade de Cristo, as guerras, as demandas, o ódio, os assassinatos não aconteceriam. Todo mal nasce do orgulho. A minha razão, o meu direito, eu quero, é meu. Jesus desistiu, entregou, se submeteu, obedeceu, e é por isso que todos os demônios têm que andar pianinho com ele. Agora os demônios andam pianinho com você, eu estou fazendo a festa dentro da sua casa. Estão fazendo a festa dentro do seu casamento, dos seus relacionamentos de amizade, dos seus relacionamentos interpessoais, porque você não peça desculpa. Foi ele que me afrontou. Só que a Bíblia diz, se ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa primeiro a tua oferta. Gente, na hierarquia de Deus, a humilhação vem antes da adoração. Então não adianta você levantar suas mãozinhas para cima, cantando aleluia. Se você está com o seu coração cheio de soberba, falta de perdão, ressentimento, vingança. Porque não está subindo. Deixa ali a tua oferta. Vai. Reconcilia-te com ele. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Aí então volta e oferece a sua oferta. Mas temos apresentado a Deus mãos limpas. Deus, Helena, você não sabe o que ele me fez. Mas eu sei o que fizeram a Jesus por sua causa. Por minha causa. Todo o nosso sofrimento é nada diante daquilo que o Mestre, a quem nós dizemos amar e seguir, passou. E ele disse, promessa, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Às vezes você pensa que é o diabo que está se andando na sua vida, o diabo que levantou contra a sua casa, o diabo está contra você. Mas às vezes é a mão de Deus no seu peito, te resistindo. Vem cá, Ana. Tenta me abraçar. Para de fazer força, que eu não quero te machucar, não, mulher. Peraí que não acabou, não acabou. Tentou. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, Ele concede a sua graça.
Deixa Deus te abraçar, para você escutar o coração dele. Para você andar no ritmo que ele anda, para você fazer o que ele quer que você faça. Pare de se desgastar. Pare de se desgastar. Tentando ser o que Deus não quer que você seja. Humilhe-se. Entregue. Delegue. Desista. Desça. Está tudo difícil na sua vida, talvez porque o pai não pode negar a si mesmo. E a palavra de Deus diz, ele resiste ao soberbo. Se você quer ter Deus inclinado para você, humilhe-se. É muito fácil a gente se humilhar diante de Deus. Dizer, o Senhor é tudo para mim. Eu te amo, eu te adoro. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Mas onde aparece a verdadeira humildade é nos nossos relacionamentos uns com os outros. Jesus mostrou isso quando ele se cingiu da toalha. Ele se humilhava diante de Deus Pai. Ele falava, tudo que eu tenho vem do Pai. Ele se colocava nessa posição todo o tempo, debaixo da autoridade do Pai, em obediência ao Pai. Então ele já estava bastante humilhado. Mas ele demonstrou isso uns para com os outros. Ele sendo tudo, mestre, Senhor, se cingiu de uma toalha e lavou os pés poeirentos e rachados dos seus discípulos menores do que ele. Não somos dignas de ser chamadas cristãs, filhas do mestre, se não estivermos dispostas a percorrer o caminho do quebrantamento e da humilhação diante do nosso semelhante. A Bíblia tem instruções claras sobre isso. Efésios 5:21 diz que a gente deve se humilhar uns aos outros. Anotem para depois vocês conferirem. Efésios 5:21. Diz do nós servirmos uns aos outros, nos humilharmos uns diante dos outros. Efésios 5:22. Efésios 6:1. Diz dos filhos se submeterem aos pais. Foi Deus que instituiu isso. E o apóstolo Paulo deixa isso claro aqui na carta aos Efésios. Colossenses 3:22 fala de empregados e patrões. Na Bíblia fala sobre escravos e senhores, mas hoje a relação é empregatícia. Patrões e empregados. Em Hebreus 13:17 fala aos pastores e líderes. Hoje tem gente que fala aí, não, eu tenho que me submeter a Deus, esse negócio de pastor e líder não. Eu não ando no governo de homens, não. Mas Deus instituiu pessoas para cuidar de você, para serem autoridade na sua vida. Tem bênção debaixo disso. Agora, o padrão é aquilo que a gente falou aqui no bate-papo. Se o homem vive de acordo com a palavra de Deus, se ele é um dispenseiro do verdadeiro evangelho, aí sim você vai obedecer a esse homem que tem vivido uma vida reta. Eu não tenho nenhuma dificuldade de obedecer o pastor Márcio. Eu não tenho nenhuma dificuldade de obedecer a Zenete. Porque eu sei que eles vivem aquilo que eles pregam e pregam aquilo que eles vivem. Durante 13 anos, eu não tive nenhum problema em submeter a Ana. Teve momentos que eu tive. Porque eu era mais Helena e menos Jesus. Mais de Deus, menos de nós. A partir do momento que Deus foi me curando, me sarando as minhas feridas, não era mais um problema me submeter a Ana. Às vezes eu tinha um ponto de vista diferente dela, eu falava assim, Ana, foi Deus que te falou isso? Ela falava assim, foi Deus, Helena. Então, estou com você e não abro. Se Deus falou, viu? Estou agarrada.
Não tem nenhum problema em você submeter. Isso te defende, isso te protege. Quando eu vou sair para ministrar pelo Brasil inteiro, para fora do país, eu vou debaixo da cobertura da Isenete. Eu não estou solta por aí. Quem é o seu pastor? Meu pastor é o pastor Márcio Valadão. E imediatamente abaixo dele, quem cuida de mim de perto, pastor Isenete Rodrigues. E você? Tem alguém que cuida de você? Ou você acha assim, não, sabe o que é, Helena? Eu estou numa fase agora que eu acho o seguinte, que... Eu acho assim, sabe, que a igreja devia ser igreja primitiva. Porque eu estou por aqui com os meus pastores, ó. Olha, gente, Deus dá uma direção, igual foi falado aqui. Igrejas não são abertas, elas nascem. E não pode nascer de divisão, de briga, de contenda, senão já nasceu errado. A Bíblia fala, a Bíblia, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala, nosso manual de fé, crença, vida, fala que a gente deve se submeter a pastores e líderes em Hebreus 13:17. E finalmente, aí você pensa assim, mas se o meu pastor for insano, se o meu pastor pirou o cabeção, Helena, tem uns aí que, né, tá uma luta, mas é o que a pastora Ângela disse, o Senhor acima de todas as coisas. Mas se eu não obedecer, eu estou lascado. Olha, Jesus, o Senhor livrou Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego na fornalha, porque eles não se submeteram à ordem do rei. O Senhor foi estar com eles na fornalha. Se Deus não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Agora, o que acontece muito também nessa submissão de liderados e líderes é o seguinte: você atribui ao líder um papel que é de Deus. Você quase constrói um altar para o líder. Obedecer, honrar o líder, não é isso. Não é bajulação, babação de ovo. Fulano chegou, o pastor chegou na igreja, pastor estaciona o carro, pastor carrega a pasta. Quer honrar o seu pastor? Seja uma ovelha obediente ao Senhor. Dê frutos do Espírito. Ele vai se sentir honrado. Há uma deformidade hoje, homens construindo altares ou homens fazendo no reino de Deus pequenos reinados particulares. Um é Deus e rei sobre todas as coisas. Não dê ao homem um lugar que é de Deus. Isso é idolatria. E finalmente, o que nos trouxe essa conversa. Mulheres, se sujeitai aos seus maridos, está em Efésios 5:22. Anota aí para você não ter dúvida. Que é bíblico, tá? É bíblico. Falando nisso, a gente vai assistir um testemunho. Ele é rápido, 7 minutos. E eu queria que vocês prestassem atenção. Vamos lá? Vamos conferir? Está no ponto? Leroy and I met at Bible college. We were married a year later, and Leroy was pastoring by that time. And he was the most confident young man, great preacher, good pastor, and I just loved him. I think I went into marriage just thinking, oh, this is going to be a great 50-year date, you know. Our young marriage, like a lot of young marriages, we were both immature, and we had cultural differences, we had personality differences that created an atmosphere that needed his grace. I thought the helper role was you help your husband improve. And I could help him with his grammar. I could help him to think more logically. I could help him to be more organized. I would criticize
where he chose to park. I would question different leadership decisions he would make as a pastor. Now, I didn't do that publicly, but I would do that at home. At the same time, I was a pastor's wife who would teach on biblical submission. As a young bride, though, I did not have a clue. Wasn't very long into the marriage, actually about 5 years down the road, Leroy changed. He became so depressed that it was hard for him to even get out of bed in the mornings. He experienced an actual crisis of faith during that time. He began to struggle with whether God was even hearing his prayers because he wasn't seeing his prayers answered in regard to our relationship, specifically with me. He would see me on my knees every morning in prayer, having my daily Bible study every day, and yet I was a shrew to live with. I didn't realize that I was emasculating my husband. As it went on, and I was not able at that point to deal with the different issues that we were having in our marriage and in our relationship, I did the only thing that I knew to do, and that was to withdraw, and that is to build up walls. As he withdrew, he almost repulsed me. There became a thicker and thicker wall between us. And so we kind of settled in for a few years to this operating in a marriage where we were more like roommates. Although we were both in ministry, we both reached a point that the only reason we were remaining married was because of our commitment to Christ. I went away for the weekend to a cabin to write a Bible study on 1 Peter. I didn't realize until I got to the cabin that tucked into my Bible was Nancy's little booklet, Biblical Portrait of Womanhood. But I pulled it out and started flipping through the pages. The one that really got me was, do I make it easy for men to fulfill their God-given calling to lead in the home, the church, and the society? And what really brought me to the breaking point that weekend was when I came to the Titus 2 passage that outlines all of the things that a woman is to be doing, so that verse 5 says, the word of God will not be blasphemed. God smote my heart that here I claim to be a believer, even a teacher of the word, and yet the way I treated my husband did not reflect godliness, did not reflect the transforming power of the gospel. It was reviling the word of God. And when I realized that glorifying God was tied to how I treat my husband, I suddenly realized Leroy's not the problem. My husband is not the problem. My heart is the problem. When I got home, I gathered the children in the living room and Leroy, and I told them, I have to ask your forgiveness. I have not lived out biblically what a woman should be, what a wife should be, and I need to ask your forgiveness. I asked Leroy's forgiveness, and I asked my children's forgiveness. From that day, there was a true turning in my heart. When she came and began to tell me of the work that God had begun in her heart, I did not really have much emotion connected to that as far as response, because I had basically at that point
shut down emotionally. But I had hope that God was at work, and it renewed my own desire, God, work in my heart and bring to life again what has happened inside of me. It took almost a year before Leroy came to the place that he was able to be honest with me about his fear of me and begin to really step up to take the leadership role. What I thought at one point in our marriage was the end of me and was destroying me was really God's gracious, loving desire to work in my heart and to work in my life and to work in my wife's heart and life in a way that we could not have experienced apart from what initially brought us to hopelessness. For years, I had cried and begged God for a spiritual leader. But it wasn't until I really submitted to God's word, surrendered, gave up control, and God has given me the desire of my heart. He's given me a godly man who is my spiritual leader. Ele transformou a história desse casal e também pode mudar a sua história. Quando você não se submete ao seu marido, ou à figura de autoridade na sua vida, quando você não se submete ao seu pai, quando você não se submete ao patrão, dentro de tudo isso que a gente estabeleceu aqui nessa tarde, dentro do padrão de sanidade, você está se rebelando contra o próprio Deus. Rebelde, que se revolta, teimoso, indomável, desertor, amotinado. Mas eu sei que nós somos chamadas para sermos submissas, sujeitas, obedientes, dóceis e felizes. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28. Às vezes você veio para esse congresso tão cansada. Cansada da sua vida familiar, cansada dos relacionamentos, das tentativas e frustrações com seus filhos. Cansada do seu casamento, cansada da sua família, seus irmãos, seus pais. E Jesus te convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Somos esgotados pelo pecado, pela desobediência, pela rebelião. Isso causa estresse, isso nos deixa exaustas, desesperançadas, rixosas, reclamonas, murmuradoras, maldizentes. Mas quando a gente se aproxima e deposita aos pés do Mestre aquilo que a gente não consegue desembaraçar, as mochilas, os sacos de lixo que você insiste em carregar, quando você deixa aos pés do Mestre, e você, como Maria, se assenta ali aos pés dele para aprender. E aprendei de mim,
que sou manso e humilde. E aí então, quando você aprender do Mestre a ser mansa e humilde de coração, descanso para a alma, descanso para a família, descanso para os filhos, refrigério para o casamento. Tira a mão de Deus do seu peito, humilhe-se, submeta-se, confie. Ele não estabeleceu regras para nos limitar, para nos oprimir, mas para nos proteger, para nos cuidar. Olha para o mundo, assista os jornais. Eles escolheram viver ao contrário dessa palavra e se tornam cada vez mais egocêntricos, egoístas, violentos, ambiciosos. O amor está se esfriando de quase todos. Filhos matam pais, pais matam filhos por dinheiro. Este século não é padrão. O século está ruindo. A sociedade está falida. A família está condenada. E a esperança é Cristo em vós. É Jesus brilhando na sua casa, no seu casamento. Gerando uma igreja forte, saudável, sarada. Comprometida com o Mestre. Não aliançada com este século. E a luz brilha e atrai outros à presença de Deus. Deixa a luz brilhar em você, minha querida. Humilhe-se, desça, ceda. A palavra branda desvia o furor. Humilde, dócil, obediente. A chave está nas suas mãos. Aquiete-se aos pés do Mestre e aprenda dele, que é manso e humilde de coração. Não é momento de você se levantar. Quais são as embaixadas de Lúcifer dentro de você? Palavra difícil, incômoda. Lúcifer, não tem nada em mim. Satanás não tem nada em mim. Será que não? Como que você trata as pessoas que você considera menores que você? Quando demandam contigo e te pedem a túnica, você de bom grado também dá a capa? Quando te obrigam a andar 1 milha, você generosamente anda 2? Quando te batem numa face, você oferece a outra? É isso que o Mestre nos ensinou. Isso é cristianismo. Uma vida de humildade, serviço e amor ao próximo. Esse próximo, seu pai, seu irmão que mexe com drogas, seu marido, seus filhos, próximo. Humilhe-se. Feche os seus olhos.
Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos. Te dou os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos. Te dou os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de renúncia, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar. Volte. O Senhor tem um convite para você nessa tarde. Volte para o caminho da humildade, do se esvaziar. Deixa o Senhor continuar trabalhando em nome de Jesus. Aleluia. Precisamos escolher morrer nessa tarde. Tudo que nós ouvimos desde ontem